simplesmente para cuidar da saúde ou tinhas algum objetivo estético, alguma coisa do género de saúde? O que é que te incomodava naquela altura? Eu tinha uma gordura abdominal que Ok. incomodava muito e obviamente que não estava naquele padrão que eu desejava. E este homem é o homem que mudou a minha vida, porque eu, como sempre receosa, né? Porque eu já tinha feito outros planos e que não tinha ficado assim com o resultado que eu esperava, ou tinha um resultado, mas era num curto espaço de tempo e depois voltava tudo ao normal. E outra coisa que acabou mudando na minha vida foi por causa das quantidades, né? Porque sempre era dito que cada organismo tem uma quantidade permitida para o consumo, né? Então, influenciei primeiro os da minha casa. E é incrível, as minhas colegas do serviço, né? Nós como comíamos todas assim na copa juntas. E é incrível, uma adotou um plano e tem estado a se dar bem. E eu aprendi também a degustar, né, os alimentos. Porque eu tinha a tendência de comer ou a ver televisão ou a estar no celular. E aprendi que é muito bom estar a comer, a sentir cada alimento, não é? E o fato de tu diminuires ou retirares o açúcar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao IVM Podcast. Esta é a Season 2 e hoje temos uma convidada super especial para contar uma história real para motivar pessoas reais. Orquídea, seja muito bem-vinda ao IVM Podcast. Apresenta-te quem tu és, diga ao pessoal quem tu és, fala um pouco de ti e a tua câmera é esta. Ok, muito obrigada, Ivan. Em primeiro lugar, agradecer este convite super especial e cumprimentar a todos que porventura vão acompanhar esse podcast. Eu sou a Orquídea, mais conhecida, não é por Orquídea, mas o meu nome de registro é Orneia Ukeio. Eu sou uma jovem, mãe de um menino de 14 anos. Uau, já é um senhorito. É um senhorito já. Eu sou funcionária pública e também sou proprietária de uma empresa de catering, bolos e doces. Bem, eu que o diga, esses bolos são uma perdição. Vale a pena provar. Obrigada. Então, Kídia, hoje eu convidei-te para conversarmos aqui um pouco em torno da tua história. Eu lembro que conhecemos-nos na Majangalém, onde éramos vizinhos, né? E recordo-me como se fosse hoje, sempre que eu saía de casa em direção ao trabalho, via-te ali a saltar corda, a brincar ali com os meninos. E eu achei interessante a forma como tu procuravas cuidar da tua saúde, fazer atividade física e divertir-se ao mesmo tempo. Kídia, gostaria que contasses aqui ao pessoal como é que chegaste a mim, o que é que te fez procurar os meus serviços e um pouco em torno daquela história que nós dois conhecemos. Ok, muito obrigada. Eu realmente conheço o Ivan por baixo do prédio, né? Nós ficávamos ali com os meninos e uma prima minha. Então nós fazíamos exercícios físicos, né? Saltávamos a corda, tentávamos fazer alguns agachamentos, abdominais, etc. Mas um belo dia o Ivan passa, não é? De tantas vezes que ele passava, né? Um desses dias ele aproxima e pergunta: que tal? Vocês têm feito sempre exercícios, coisas assim, né? Eu disse sim. Nós, no final do dia, né, depois do trabalho, ficamos aqui enquanto brincamos com as crianças, vamos nos exercitando. Ele riu tanto e pronto, nós nos conhecemos assim e começamos a conversar assim. Naquele momento, o que é que te inquietava mais? Fazias exercício físico simplesmente para cuidar da saúde ou tinhas algum objetivo estético, alguma coisa do género de saúde? O que é que te incomodava naquela altura? Ok. Basicamente, eu tinha uma gordura abdominal que incomodava muito e, obviamente, que não estava naquele
padrão que eu desejava. Era para a saúde, sim, mas a estética também, seria uma Só consequência. se não fosse mulher. Só se não fosse mulher. É verdade. Então, as duas coisas, posso assim dizer. Mas eu sempre gostei de fazer exercício físico, sempre mesmo. E, Kídia, diz-me uma coisa. O que é que te fez sair de forma? É a idade, a gestação, as responsabilidades, o trabalho. Porque eu sei que tens um histórico de alguém que sempre foi ativa, né? O que é que te fez sair de forma? O que é que tens em mente, ou o que é que tens na memória da época que tu olhaste para ti e disseste: meu Deus, acho que já estou um bocadinho fora de forma? Ok. Eu olho mais para a gestação. Foi mesmo após ter o meu filho que o meu corpo ganhou outras formas, né? Mas eu também gosto de um bom pão com manteiga. Comer também de forma não regrada e sem quantidades assim bem estabelecidas. Sim, isso também contribuiu. Eu gosto muito de, como eu disse, gosto de fazer bolos e gosto de comer os bolos, gosto de sorvete, chocolate, essa coisa. Acredito muito que foi a gestação aliado à minha forma de me alimentar, não é? Isso. Sim. É importante fazer menção a isso porque realmente, se nós retrocedermos no tempo, vamos concordar os dois que nós vemos de um tempo que comíamos de tudo um pouco, mas o cenário por si só nos protegia. Andávamos muito a pé, íamos à escola a pé e também não tínhamos tanta oferta de alimentos que nós temos hoje. Portanto, era fácil tu comeres tudo o que tivesse disponível, que não era tanta coisa assim. Nós não tínhamos tantas pizzarias, não tínhamos tantas sorveterias como temos hoje. Na esquina tu já tens um sorvete à vontade. Então, eu acho que o que houve, na verdade, o que aconteceu contigo, aconteceu com todo mundo. Houve uma transição da sociedade, numa perspectiva de evolução, que acabou comprometendo também a nossa forma física, a nossa saúde, de alguma forma. Nós andamos muito de carro hoje em dia, por uma questão de segurança também e de praticidade. E acabamos também comendo aquilo que está disponível. E com o trabalho, a mudança das fases da vida, né? Então, eu acho que sim, faz todo sentido, e o problema que a Kídia teve não é muito diferente daquilo que todo mundo acaba passando. Mas quando é que a chave virou? Como é que a chave virou? Conta-nos lá um pouco dessa mudança da Kídia que fazia exercícios físicos, mas também tinha hábitos não adequados para aquilo que eram os seus objetivos. Quando é que isso mudou? Conta-nos um pouco esse processo de transição. Ok. Tudo muda. Eu sempre costumo dizer que este homem é o homem que mudou a minha vida. Porque eu, como sempre, receosa, né? Porque eu já tinha feito outros planos e que não tinha ficado assim com o resultado que eu esperava. Ou tinha um resultado, mas era num curto espaço de tempo, e depois voltava tudo ao normal, voltava aquelas minhas vontades, etc. Mas depois de conhecer o coach Ivan, eu posso dizer que a minha vida mudou. Receosa, né? Porque era mais um plano. Então, eu dentro de mim, até partilhei com a minha irmã. Ela disse, já fizemos isso, já fizemos aquilo. Por que não tentas voltar a fazer? Eu, não volto a fazer. Deixa-me lá arriscar, né? Foi assim que eu comecei. Eu decidi me inscrever no plano e iniciei. Foi assim que tudo começou, iniciei, e a princípio o que me chamou mais a atenção é que ele dizia que não iria passar fome. Porque eu sempre dizia, eu já fiz planos que passava mal de fome, e depois isso criava compulsão, não é? Depois de um tempo. Então ele disse, não terás esse problema. Eu estava assim um pouco desacreditada. Contudo, valeu a pena eu ter arriscado, porque primeiro aprendi a fazer pratos que eu só olhava e dizia, isto não vale a pena. Mas são comidas
tão saborosas que tu comes uma quantidade e ficas super satisfeita, né? Isso. E que eu não acreditava, né? Mas fui fazendo um dia de cada vez e foi mesmo uma satisfação. E aliado ao plano dos exercícios que acompanham, para mim foi mesmo um clique, foi mesmo esse virar, conhecer o Coach Iva. Eu acho que é importante passar essa experiência que tiveste, porque como tu, a maior parte das pessoas acredita que para conseguir evoluir precisa deixar de comer, tem que passar fome, tem que passar privações desnecessárias. E o pilar do emagrecimento está atrelado à quantidade de calorias. É verdade que existem outras componentes que não podemos ignorar, que têm a ver com o metabolismo, toda a bioquímica que acontece no corpo humano, mas o pilar é necessariamente consumir menos calorias do que nós gastamos. Só que no consumo dessas calorias, o segredo está como montar essas calorias. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa ou priva-se de comer, ou come coisas ricas em calorias e fica convicta de que eu como pouco e engordo. Então o problema só pode ser um problema hormonal, como já ouvi vários argumentos. Assim. Uma das coisas que eu me recordo que aconteceu durante o nosso processo é que em conversa disseste para mim, coach, eu não consigo comer outro pão senão um pão de lenha, né? Era pão de lenha, se não estou errado. Sim. E conta-nos lá um pouco disso, qual foi a tua surpresa com o fato de tu conseguires consumir o tipo de pão que tu gostas e mesmo assim atingir os teus objetivos? Isso mesmo foi uma história incrível. Eu nunca me esqueço de sempre ouvir o coach a dizer: vocês podem comer sempre nas quantidades permitidas. Esse era o lema. Então, o que me fez mudar de mentalidade foi que eu poderia comer o pão branco ou o pão de lenha, sim, mas tinha uma quantidade permitida, não é? Isso. E às vezes podia comer uma peça ou esta peça dividida, né? Ao mata-bicho e ao lanche. Tudo era seguir aquela quantidade. Então, foi uma das surpresas que eu tive, né? Porque a maior parte dos planos vem que tem que comer sempre coisas integrais e evitar as farinhas brancas, etc. Mas o que eu aprendi é que é preciso conhecer as quantidades que o teu organismo precisa. E outra coisa importante que o coach também falou aqui é que normalmente o que tu ganhas, não é? Ao comer ou ao consumir, tu tens que perder também. Se tu deixas no teu corpo, obviamente que aquilo vai se transformar em gordura. Isso. Então, para mim foi um aprendizado muito grande e consegui ficar satisfeita com aquela quantidade de pão que era me permitida, porque não era só pão, tu tinhas que aliar, por exemplo, as saladas, os legumes, eles dão-te um equilíbrio, uma sensação de saciedade e tu realmente ficas satisfeita, não é? Isso. Então, para mim, a novidade do pão branco, eu nunca imaginei que poderia estar num plano a comer pão à vontade. Não, muito bom. Este podcast tem um propósito que é, de fato, quebrar essas crenças. Os alimentos integrais são bons, são importantes, mas não se muda o estilo de vida de uma pessoa da noite para o dia, porque isso vai deixar sequelas. Falou de compulsão. A compulsão muitas vezes está associada a quê? A restrições, e a restrição não é necessariamente da pessoa comer poucos alimentos ou sentir fome, mas é às vezes mudar a configuração da cabeça da pessoa da noite para o dia. A pessoa tem a sua rotina. Se na sua dieta inclui pão branco e outros alimentos, eu costumo dizer que pequenas mudanças geram grandes resultados. E uma das estratégias que nós usamos foi
realmente não tirar aquilo que era o teu maior prazer na alimentação. Porque, na verdade, o pão branco, com exceção de pessoas que têm intolerância já diagnosticada, não há de ter um malefício assim significativo, sob o ponto de vista de calorias, equiparado ao pão integral. Eu recordo-me que na altura que nós fazíamos, uma das coisas que eu recomendava é que sempre a combinasses com uma fonte de proteína, mesmo para poder promover saciedade e reduzir a questão da velocidade que irá metabolizar esse pão. Então, a tua história até hoje também está gravada na minha cabeça, porque realmente uma das coisas que me permite investigar e estudar muito é cuidar de forma particular de cada pessoa. E cada um traz a sua ferida, a sua vivência, e nós não podemos simplesmente quebrar isso da noite para o dia. É importante falar sobre essa tua história, porque realmente isso também, como profissional, a mim faz-me mudar a forma de abordar as coisas. E eras no teu caso, és daquele tipo de pessoa que é sincera, porque outras pessoas nem dizem que, não, eu gosto de comer isto, simplesmente permitem-se começar, mas com muito sacrifício. Sim. O que elas fazem? Ao longo do caminho desistem, porque ela foi forçada a mudar quem ela era, a essência dela. Hoje, Kídia, olhando para ti, relativamente a todos aqueles hábitos que tu foste aos poucos eliminando, como é que tu estás? Aquele processo, o que é que serviu para a tua vida? Como é que tu te vês hoje? Em algum momento regrediste, conseguiste encontrar o teu equilíbrio, conseguiste encontrar nesta parte da alimentação equilibrada e que vai de encontro com aquilo que é a orquídea, a tua composição corporal, aquilo que são os teus gostos, aquilo que é a tua rotina, aquilo que são os teus hábitos. Como é que tu estás? Ok. Eu me recordo que quando nós começamos, né? Quando eu comecei o plano, estava com uma amiga. E é muito importante às vezes tu começares com alguém, né? Teres uma companhia, porque vocês vão se ajudando, para além do coach, né? E eu me recordo que no primeiro mês ele tinha dito que nós não podíamos comer nenhum açúcar, né? Doces, coisas assim. 30 dias. Eu disse, 30 dias, não sei se vou conseguir, mas ok. Fui fazendo um dia de cada vez, como eu sempre digo, né? E quando dei por mim, passaram-se 30 dias, mas ali houve uma motivação, né? Porque ele disse, depois destes 30 dias, vocês vão ter sempre um dia livre para comerem tudo que vocês quiserem, mas era importante cumprir aqueles 30 dias. Eu acho que é um período, deve ser de consciencialização do organismo, etc. E a pessoa acredita que não vai conseguir, mas realmente consegue. E outra coisa que acabou mudando na minha vida foi por causa das quantidades, né? Porque sempre era dito que cada organismo tem uma quantidade permitida para o consumo, não é? Então, para mim, aquele exercício foram 3, 6 meses por aí, acabou ficando um meu estilo de vida, assim. Eu, hoje em dia, eu já não consigo comer a mesma quantidade de arroz que eu comia antigamente, não é? Porque aprendi que o prato tem que estar composto pela proteína, carboidrato e os legumes e vegetais têm que fazer a maior parte da composição. E pode parecer que não, a pessoa inicia, mas depois aquilo ali apropria-se, tu acabas levando aquilo para ti. E para o meu caso, eu até sinto-me mal quando como acima do que eu devo comer. E outra coisa boa é que a pessoa pode comer de tudo e vai faseando, né? Porque não precisas comer tanto numa refeição. Tu tens uma tabicho, depois podes ter uma peça assim no meio entre o almoço e o matabicho, qualquer coisa que vais comer. Depois entre o almoço e o jantar também podes ter alguma coisa. Então eu fui aprendendo que é possível nós nos alimentarmos de uma forma saudável, sem precisarmos sentar e dizer que sim, agora vou comer. Vou me vingar. Exatamente. Então, para mim, o meu estilo de vida, posso dizer que mudou. Já não sou a mesma orquídea que tinha que dizer que porque eu no matapishi agora no almoço ou no jantar tenho que comer. Sim. Não.
Numa tabichou, passou, aquela refeição passou. Tu vais ter uma outra forma de compensar, né? Isso. Naquela tua refeição. Passou. Então, para mim, foi muito bom e minha vida mesmo mudou. E eu acho que também tudo está na mentalidade. Tu tens que querer dizer que sim, é possível, eu quero isto, né? E a minha vida tem que ser assim. E com a ajuda do coach também, né? Tem que... É muito bom, né? Ter uma mentoria, porque eu já tentei fazer planos sozinha, né? Às vezes não dá certo, ou muitas vezes não dá certo, porque nós não somos profissionais, né? Não entendemos sobre isto e aquilo. Às vezes tu dizes, vou comer 2 peças ou 3 peças de fruta, enquanto o teu organismo talvez só tens que comer 2 por dia. Então, são aspectos que é bom ter um acompanhamento no princípio, não é? Talvez depois tu consigas já entender como é que funciona o teu organismo. Então, tu respondes ou ele vai responder de acordo com o alimento, né? Não, é muito bom. Nós começamos... Ainda recordas do ano que fizemos a consultoria? Acho que foi 2018 ou 2019. 2018. Poxa, passa muito tempo. Por aí, sim. É muito importante termos esta conversa agora em 2024 e conseguir olhar para ti e dizer para mim assim, Ivan, a maior ilação que tu tiveste do nosso processo foi que tu aprendeste tudo aquilo que foi ensinado, mas que isso serviu para a tua vida hoje. Sim. Porque é o que eu costumo dizer, que mudanças radicais não deixam memórias agradáveis. E da conversa que nós estamos a ter, uma coisa que eu consegui perceber da tua parte é que, por exemplo, o fato de tu teres aprendido que não precisa passar fome para conseguir perder gordura corporal, isso é uma coisa que te permite não ter gula de comer uma e outra coisa e conseguir distribuir as tuas refeições ao longo do dia. Sim. E outra coisa é que também não precisas necessariamente deixar de ser quem tu és. Se, como hábito, tu sempre tomaste o teu pequeno almoço com uma fatia de pão, que seja branco ou integral, desde que faças a combinação certa ali, o vegetais, que tenham fibras, tem fitoquímicos, que é muito bom para a saúde, isso vai gerar o efeito desejável a médio e longo prazo. Estamos em 2024 e eu olho para ti hoje, vejo que és uma pessoa que cuida de ti, embora sejas uma mulher que trabalha, tem uma empresa ligada a esta área de alimentação, que tem a ver mais com bolos, é confeitaria que se diz, né? Sim. Vejo que tu até podes comer aquilo que fazes, mas já sabes que não precisas comer o bolo inteiro, por exemplo. É verdade. E eu acho que é importante nós termos estas conversas, porque infelizmente ainda há pessoas que acham que para conseguir atingir os seus objetivos elas têm que parar de ser quem elas são. Eu recordo-me que naquela altura tinha uma outra senhora que ela tinha o hábito de, num grupo em que vocês estavam de consultoria, e só aqui um parênteses, cada um tinha o seu plano, cada um tinha o seu processo, porque era muito individualizado. O teu problema era problema não, a tua paixão era o pão branco. Mas tinha uma senhora que eu recordo-me que o problema, ela todas as sextas-feiras tinha o hábito de sentar-se com o marido e tomar um copo de vinho. E às vezes nós, os profissionais, chegamos e dizemos, não, para com isso. Às vezes tu estás a quebrar uma relação familiar, uma intimidade. Aquele momento, se calhar, é o momento que eles conversavam, faziam um balanço do relacionamento deles, do trabalho, da semana. E eu acho que nenhum profissional tem essa autoridade de chegar e dizer, Kídia, tu tens que deixar de ser quem tu és. Dentro daquilo que eu entendo que a Kídia encontra como gatilho para ser feliz nesse dia, eu tenho que tentar encontrar formas de acompanhá-la e ajudá-la, mas não tirando os principais prazeres que tu tens. Algumas coisas que não fazem tanta falta, por exemplo, os bolos, ficamos 30 dias, porque também uma coisa que nós temos que entender, e todo mundo que está e que vai nos assistir, que está a assistir-nos, é que é preciso fazer algum sacrifício. Sim. Como se diz, não dá para ficar à vontade na terra. Vou comer tudo mais um bocadinho, porque imagina, se as quantidades, se eu tiver que consumir alimentos ricos em calorias, eu vou ter
quantidades muito pequenas que não vão promover a saciedade. Sim. Isso vai me sabotar. Mas não vai ser um e outro alimento isolado que vai realmente sabotar se estiver milimetricamente bem calculado dentro daquilo que tiveste a falar e muito bem dito, dentro daquilo que são as tuas necessidades individuais. Sim. Porque a Kídia tem a sua composição corporal, tem a sua necessidade energética, eu tenho a minha. Preciso saber encontrar isso. E é muito bom porque realmente vejo que passado todos esses anos, tu estás aqui firme e forte e continuas a cuidar de ti e já, o mais importante, já sabes exatamente o que é que tu precisas. Eventualmente pode acontecer tu te permitires viver, vamos lá, um final do ano, dizer, olha, eu vou de férias, mas depois do final do ano, tu já sabes qual é o caminho de volta. Sim. Ao longo desses anos, sobre as pessoas da tua volta, o que é que tu conseguiste perceber que... porque é assim, o que é que eu tenho notado? Tenho notado que muitas vezes, quando nós começamos a adotar um novo estilo de vida, acabamos impactando algumas pessoas à volta. Qual foi a percepção que tu tiveste relativamente às pessoas à tua volta? Conseguiste influenciar algumas pessoas ou nem por isso? Ok, essa pergunta é super interessante. Realmente, eu influenciei primeiro as pessoas que vivem comigo, não é? Porque as comidas são tão gostosas, bonitas. Um aspecto muito importante, porque nós tínhamos um grupo de acompanhamento em que cada um tinha que tirar foto do seu prato e tu ficavas a dizer, não, eu tenho que fazer um prato mais bonito, etc. Então, as pessoas da minha casa ao verem e não, temos que comer assim. Então, influenciei primeiro os da minha casa e é incrível, as minhas colegas do serviço, né? Nós como comíamos todas assim, na copa juntas. E é incrível, uma adotou um plano e tem estado a se dar bem, a outra também fez, e nós íamos partilhando, né? As receitas, como é que fez, como é que não fez, os exercícios, e eu senti que influenciei algumas pessoas à volta, mesmo em termos de confecção, né? Nós temos aquele hábito de fazer aquele menu, não é? Mensal. Já diminuímos um pouco aquelas comidas de caril de amendoim, não sei o quê. Não que a gente não faça, mas diminuímos um bocadinho, né? Ok. Estamos a fazer mais comidas saudáveis e eu vejo que algumas decidiram adotar e estão a cumprir, né? E fico feliz por saber que olhavam para mim e diziam, esses teus pratos, essas tuas comidas. E começaram a dizer, não, eu também quero fazer, eu também vou fazer. Tanto que tem muitas na lista de espera que não sei o que estão à espera para contactar o coach, mas são muitas. E fica aqui mais um convite. Não, vamos muito falar bom. com o coach. Não, obrigado, Kídia. É gratificante quando nós conseguimos entender que... Eu chamo isto da corrente do bem. Quando nós ensinamos alguma coisa, que essa mesma coisa é absorvida e transborda ao ponto de influenciar ou de chegar às outras pessoas, isso é fantástico. E uma das coisas que eu acredito que chamou a atenção das pessoas à tua volta é que as comidas, as pessoas pensam assim, eu vou fazer dieta, tenho que comer só verdes e comida feita com água e sal, sem cor, sem sabor, e não é necessariamente por aí. E uma das coisas que nas minhas mentorias eu faço é permitir que as pessoas troquem essa experiência. Comecem e obrigo a fazer o empratamento, não sei se te lembras. Me lembro muito porque bem. A comida é uma coisa que, infelizmente, com a dinâmica da vida, o que acontece? A pessoa está atolada de trabalho, engola a comida literalmente e vai comer. O momento de refeição é um momento sagrado. É um momento que eu tenho que degustar aquilo que eu vou comer. Então, costumo dizer que antes de nós passarmos uma refeição, nós vamos comer primeiro com os olhos. Então, a comida tem que ser bem confeccionada. Tem que ser uma arte que nós entendemos que cada grão que nós vamos ingerir, estamos a agregar saúde para nós próprios. Estamos a nutrir o nosso corpo. Não dá para nutrir o nosso corpo comendo de forma despachada. Então, é mesmo uma estratégia que eu uso para conscientizar as pessoas da importância de ter uma alimentação bem feita.
E eu acredito que isso impactou as pessoas à tua volta, por quê? Porque as pessoas viam que a comida era uma comida com um bom aspecto e percebiam que não era uma comida que só tinha um ovo e um monte de vegetais. Viam que era uma comida balanceada, Sim. rica e que mesmo assim permitia-te evoluir. Então, estás de parabéns porque realmente fizeste, o que eu digo, fizeste bem o TPC. Aprendeste e estás a ensinar. E olha para o teu filho, por exemplo. Nós temos uma influência muito grande nos nossos filhos. Há uma palavra bíblica que diz assim, ensina o caminho que as crianças devem andar para quando crescerem não se perderem. E é literalmente isso. Provérbios. E é Provérbios. É literalmente isso. Nós temos a missão de ensinar, não é só mandar para a escola, ensinar o beabá. Nós viemos de um tempo que nos protegia porque não tínhamos tanto excesso. Sim. E éramos mais ativos. Os nossos filhos já não. Os nossos filhos para a esquina vão de carro. Os nossos filhos já não brincam no quintal, estão em jogos, Playstations, celulares e por aí afora. Então, é uma responsabilidade nossa ensinar que, olha, comer bem. Havia uma coisa que se dizia na escola primária que era comer... como é que se dizia? Comer bem. O que é comer? Não é comer muito nem comer pouco. Comer bem, variar os alimentos. Sim, acho que era uma coisa assim que se falava. Sim. E é literalmente isso. Nós fomos perdendo por conta... Não entendemos que a sociedade mudou e começamos já a endemonizar alguns alimentos. O pão engorda, o arroz engorda. Mas vem cá, tu sempre comeste pão com badia e nunca engordaste com pão com badia. É o exemplo mais extremo que eu posso usar, porque é um alimento frito e pão. E nós comemos muito isso na escola. Mas como éramos extremamente ativos, como disseste, chegávamos à escola, pendurávamos a pasta, descíamos, brincávamos com os amigos, íamos à escola já a pé, voltávamos a pé. Portanto, a quantidade de calorias que nós consumíamos era muito abaixo do que aquilo que nós gastávamos. Ou não fazia face ao ponto de nos engordar nessa altura. Mas hoje estamos a ter casos, por exemplo, de obesidade infantil. Muito triste mesmo. Por conta disso. Então, essa história que tu nos contas é uma história boa, por quê? Porque é a história de alguém que, em algum momento, viu-se fora de forma. E o que me fez aproximar, porque na altura nem sabias qual era a minha profissão, o que eu fazia, é que eu via a tua força de vontade. Eu dizia, meu Deus, ela tem tanta vontade, mas eu preciso ajudar ela, eu preciso orientar ela. Tinhas tanta vontade e era quase uma hora ali a saltar, pulou aqui, fez aquilo, as crianças brincavam, aquilo era uma coisa divertida até. Sim. Mas eu percebi que havia uma componente que precisava de interferir ou de influenciar, que era esta componente de reeducação alimentar. É isso mesmo. Por acaso, eu não percebia, porque eu dizia para mim, eu já fiz de tudo, eu faço de tudo, eu faço exercício, mas o que é que eu não estou a fazer para alcançar aquilo que eu desejo, né? Isso. Então, para mim, o impacto maior foi eu ter conseguido ver que é possível. Porque para mim era impossível, né? E aliado a vários testemunhos de amigas à volta, a dizerem, não, eu também não consigo. Então, alguma coisa não está bem. Então, quando me vieste com a proposta, apresentaste o plano todo, eu disse, e vi, né? Porque outra coisa é tu vires as fotos de pessoas e os testemunhos. Isso disse, não, deixa-me lá tentar, porque foi mesmo impactante. Imagina, outrora, testemunhos de outras pessoas levaram-te a dar mais um voto de confiança. Sim. Deixa lá tentar mais uma vez. E conseguiste. Hoje eu estou aqui a dar o teu testemunho. Espero influenciar positivamente, porque realmente vale a pena. Para ver se as pessoas também começam a desconstruir principalmente estas crenças, porque vai existir, infelizmente, uma maior preocupação das pessoas em perder gordura corporal, emagrecer, lutar contra a obesidade. Só que o problema é a forma como as redes, a forma como a mídia está. Nós conseguimos ver um monte de lixo nas redes sociais. Do género, esse tipo de informação que o arroz engorda,
toma um shot de não sei o que você vai emagrecer. Infelizmente nós não estamos alheios, não estamos isentos disso, mas estas pessoas precisam de ouvir uma orquídea para entender que não precisam entrar por essas vias. Sim. Nós temos que entender que nós vivemos de um tempo que nós comíamos um pouco de tudo. O que está errado não é comida, são as outras condutas que nós temos. E ainda bem que tu percebeste isso e hoje consegues passar isso para outras pessoas. Porque essas pessoas têm que entender que, na verdade, o que mudou é que nós transformamos em pessoas menos ativas e temos mais opções de alimentos que antigamente não tínhamos. Eu recordo-me quando tinha 10 anos, por aí, para tomar um refrigerante era numa festa e Deus lá sabe mais o quê. Para comer uma batata frita. Não era um alimento que tu comias aos pontapés no dia a dia. Sai para a esquina e come. Hoje em dia... Ou frita em casa rapidamente. Hoje em dia, comer batata frita é só acordar e dizer que quero comer batata frita. Sim. Então, são estas coisas que às vezes as pessoas não entendem. E eu costumo dizer que nós estudamos depois de tornarmos-nos burros. Porque não filtramos algumas informações. É tanta informação que tu não paras para pensar assim, poxa, mas eu em algum momento já comi tudo isso. E não era pecado comer isso. E estava muito bem. Sim. Hoje por que já é? Então, por isso, hoje em dia a abordagem tem que ser, ok, eu sou menos ativo. Eu vou comer uma batata, ao invés de eu fritar no óleo, que tem muita caloria, que tal se eu fritar no air fryer? Que tal se eu colocar a batata no forno? Em vez de imergir no óleo, pincelar só um bocadinho com azeite, que seja. Sim. Então são estas coisas que as pessoas têm que entender, que se calhar, e aquilo que tu passaste é basicamente isso. Mudar a forma de confeição das comidas. E nós temos aqui uma cultura que comida para fazer tem que ser com óleo. Bem, e muito óleo. Se não tem óleo, parece que a comida perde sabor. Sim. Mas não é o óleo que dá sabor à comida. Então são estas coisas que eu tive que aprender, são estas coisas que tu tiveste que aprender, para entender que na verdade nós temos que mudar a forma como nós lidamos com a alimentação. Sim. Saber também que nem tudo que está disponível é para nós comermos. Quer dizer, se a despensa está cheia, nós não podemos não descansamos se não devorar tudo aquilo que está ali. Sim. Então é mais ou menos isso. E sobre a questão da tua casa, disseste que houve um impacto significativo também nas pessoas ao teu redor dentro de casa. Presumo eu que a organização, né, das comidas de casa mudou também nesse aspecto. A despensa, né, as cores da despensa mudaram também. E como é que está esse aspecto hoje? Mudou muito. Até quero fazer recordar o último episódio de... Outro dia eu fui ao supermercado e perguntei sobre... Há uns flocos quadrados, eu sempre me esqueço do nome. Também já não que faço se põe leite por Sim. cima. Eu estava sempre a perguntar, coach, isso eu não posso comer mesmo? Coach, não. Estou a esquecer-me muito do nome, se um dia eu me recordar. E era uma das coisas que eu mais gostava também, para além do pão, né? Eu tinha muitas coisas que eu gostava que não tinha nada a ver. Então, há muitas coisas que realmente, quando já estamos no supermercado, né? O carrinho já tem outra postura, né? O meu filho até já sabe que, ei, mãe, podemos levar isso? E não podemos. Então, sim, realmente é muito bom estarmos a ensinar as crianças assim mais cedo, né? Por exemplo, o meu filho gosta muito de maionese, mas já aprendeu a fazer maionese caseira, por exemplo. Opa, faz de vez em quando, sim. E há muitas outras coisas, por exemplo, sumos de pacote. Eu tinha também muita compulsão, gostava, mas vi que também não vale a pena. Podes fazer um sumo com uma laranja, espremer é muito bom. Investir em sumos naturais e, se possível, sempre comer as frutas como elas são, né? Por inteiro. E o melhor líquido é água, sem dúvida. E realmente a despensa mudou, já não temos assim muitos enlatados, muitos embutidos. Fiquei a aprender a saber mais sobre os embutidos que não são muito saudáveis. Há muita coisa que nós podemos fazer
pessoalmente, né? Com o peito de frango, etc. Nós vamos recriando, não é? Isso. E às vezes tu não precisas até comprar tanta coisa diferente. Muita coisa podes fazer em casa. Vais sendo mais criativa. Isso. E é muito bom. E há uma coisa que já ia me esquecendo que eu aprendi também é a degustar, né? Os alimentos. Porque eu tinha a tendência de comer ou a ver televisão ou a estar no celular. E aprendi que é muito bom estar a comer, a sentir cada alimento, não é? E o fato de tu diminuires ou retirares o açúcar, tu consegues sentir o sabor genuíno do chá, por exemplo, né? Coisas que o açúcar acaba cortando, não é? E à medida que tu vais comendo mesmo a cenoura, eu aprendi a fazer um bolo de aveia, eu não gostava nada, aveia, canela, mas encontras a doçura, coisa que eu, em tempos atrás, eu diria que não, isso não tem nenhum gosto, né? Então, para dizer que há muita coisa que muda e eu acho que a maior mudança está na nossa mente, né? Exatamente. A partir do momento que tu mudas a tua mentalidade, é por isso que eu até hoje consigo, 2018 a 2024, são 6 anos. 6 anos. Eu consigo manter o mesmo padrão corporal que eu tinha naquela altura. É certo, né? Como o coach disse. Às vezes vou de férias, não sei, tenho uma festa, posso ter umas alterações, mas o meu peso... Já não foges daquele padrão que te deixa satisfeita. Exatamente. E uma coisa boa é que aprendemos também, tu consegues ver, não, eu já estou a ir para um sítio que eu não quero, então começas a ter estratégias, né? E mudas, começas a dizer que ou vou ficar uma semana assim, depois continuo com aquele meu dia livre, ou tenho que diminuir, isto não está a fazer-me bem. Então, vais tendo estratégias, vais aprendendo e a tua consciência muda. E, obviamente, as consequências são aparentes, né? No teu verdade. Visual. Então, concordas comigo que a principal virada de chave é mudança de mentalidade? Sem dúvidas, sem dúvidas. E é isso que eu acho que tem que ficar desta nossa conversa para as pessoas que estão a assistir-nos, que realmente não há grandes mudanças se nós não mudarmos a nossa mentalidade. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas estão à espera de milagres. Sim. Eu quero emagrecer, mas não quero mudar absolutamente nada na minha vida. Sim. Nada acontece se nós não decidirmos entrar numa situação um pouco desconfortável. E às vezes a situação um pouco desconfortável é tu dizeres, eu vou ficar estas 2 semanas sem comer aquele bolo que eu comia todos os dias. Eu vou beber um pouco mais de água do que eu bebia antes. Eu não gosto de vegetais. Eu costumo dizer, pessoas adultas não têm que gostar ou não gostar, têm que fazer o necessário. Vegetais são necessários, a menos que eu esteja convicto de que a médio prazo ou a curto prazo eu vou precisar de tomar suplementos para agregar vitaminas no meu organismo que eu posso ir buscar nas frutas e nos vegetais. Sim. Então, eu acho que a palavra-chave que trouxeste nesta conversa, Kídia, que determinou a tua transformação de vida, é a mudança de mentalidade. Entender que não precisas passar fome, entender que tens que te propor degustar a comida, conhecer novos sabores, desfazer algumas crenças. Por exemplo, estavas a falar que não gostavas de aveia, mas hoje fazes uma receita de um bolo cujo a aveia é um dos ingredientes que tem paladar para ti. E outra maior ilação desta conversa é que foi um protocolo que passaste em 2018. 2024, 6 anos depois, estamos aqui a ter uma conversa e a falar dos benefícios que foram extraídos de uma coisa que fizeste em 2018. Sim. Esta chave tem que ficar para todos aqueles que nos assistem. Por quê? Porque às vezes nós queremos coisas para ir para um casamento amanhã, para ir para uma cerimônia daqui a 2 meses, e isso não é consistente, não é uma mudança efetiva de vida. Se nós nos permitirmos mudar, eu não sei em quanto tempo conseguiste ver transformações significativas quando estivemos no teu processo. Eu acho que aquilo foi 3 meses depois. Conseguiste olhar e dizer, uau, sim, alguma coisa grande alteração. aconteceu. Sim. E é o que eu costumo dizer às pessoas.
3 meses, para quem para quem se predispõe a adotar novo estilo de vida, dá para ver resultados significativos. Sim. Dá para ver resultados expressivos. Mas uma mudança efetiva leva tempo. E a Akidia é prova disso. Foram 3 meses, mas a Akidia continuou, foi mudando o seu estilo de vida. Se tivesse preocupada, por exemplo, em perder 10 quilos, é um exemplo. Se o teu objetivo fosse simplesmente, Ivan, não quer perder 10 quilos, não interessavam os meios. Chegarias aos 10 quilos, mas voltarias a ser quem tu eras. Sim. Mas uma das coisas que no processo sempre ficou patente e sempre preocupei-me em passar é: os teus objetivos serão alcançados, mas permita-te mudar gradualmente. E estamos aqui hoje a conversar sobre uma relação que começou em 2018. Eu fico muito, mas muito feliz, e é um motivo de orgulho para mim olhar para ti hoje e ver que tudo aquilo que nós passamos juntos serviu para alguma coisa. Sim. E só daquilo que estavas a falar, da fruta, da substituição dos sumos de pacote, eu ouço-te falar, digo, poxa, imagina alguém que é leiga a ouvir-te, ela aprende. Alguém que acredita em coisas do Instagram, ouvir-te a falar, tu falas com propriedade, porque é algo pelo qual tu passaste. E hoje tu substituíste a fruta de pacote por um suco de fruta ou a própria fruta, que vai trazer-te mais saciedade, se essa for a estratégia. Às vezes queres beber uma bebida mais fresquinha, por que não? Sim. Pode ser. Então é muito gratificante, muito gratificante. Nós nos encontramos há pouco tempo e falávamos, eu não tinha a mínima ideia dos frutos que a nossa parceria pudesse ter gerado. Não tinha a mínima ideia. Ouvindo-te agora falar, eu digo, realmente temos que continuar com este movimento. Muito, tem que continuar mesmo. Se tivesses que deixar uma mensagem muito direcionada para aquelas pessoas que ainda procrastinam, para aquelas pessoas que já estão cansadas, já tentaram de tudo, mas chegaram a um ponto de achar que elas não conseguem evoluir, para aquelas pessoas que romantizam o excesso de peso, o que é que tu dirias? Bom, eu diria, em primeiro lugar, nós somos o que comemos. E imagina como é que tu gostarias de te ver daqui a 10 ou 20 anos, não é? Então, pensa muito bem no que estás a comer, no estilo de vida que tu estás a levar, se fazes exercícios ou não. E imagina a tua vida daqui a alguns anos, não é? E se for para fazer, levanta agora e faça. Não é? Procrastinar nunca vai te levar aos resultados que tu queres. E outra coisa que eu deixo é, se queres resultados diferentes, tens que fazer coisas diferentes, não é? Já tentaste fazer várias coisas que não deram certo, talvez é melhor começar a ter outra consciência e, acima de tudo, mudar a tua mentalidade, não é? Porque hoje eu estou aqui, em algum momento desacreditei, achava que não era possível, mas como o coach aqui falou, nós em tempos passados comíamos tudo, mas não tínhamos assim grandes alterações. Por que hoje em dia não podemos fazer? Então, mude. Muito bom, palavras muito fortes e elucidativas, porque realmente uma das coisas que a Orquídea falou, e muito bem, é que a culpa não é de um alimento específico, porque outrora nós já comemos. Se calhar a culpa está de todo um conjunto de condutas que nós decidimos adotar. E realmente, se ela está aqui, na primeira pessoa, fruto de um processo que virou a chave da cabeça dela em 2018, antes da pandemia. Em 2018, virou a chave dela, e hoje estamos em 2024, continua consciente de que é possível mudar. Não existem processos milagrosos. Há muita promessa que nós às vezes somos tentados a comprar nas redes sociais. Toma isto, que é um mês, toma aquilo, que é em 3 meses.
Alguns até podem, a custo da tua própria saúde, gerar uma mudança sob o ponto de vista de peso, mas isso não é sustentável. Se não estiver atrelado a uma mudança de mentalidade, se não estiver atrelado a um equilíbrio. E isso é uma coisa, se reparares uma coisa na nossa conversa, nós chegamos a dizer que isto ou aquilo é proibido. Não. Falamos sobre equilíbrio. Mesmo aquele doce que a pessoa diz assim, tem muita caloria, tem muito açúcar. Dependendo do contexto, por que não? Se eu estou no aniversário da minha filha e é um bolo que eu gosto, por que não? Antes de começarmos esse podcast, comi um bolinho de brigadeiro. Obrigada. A culpa é tua, sem engordar. Mas é dentro do equilíbrio, porque não é uma coisa que nós comemos todos os dias. É uma coisa que nos permitimos, né? Quando o contexto, né, também permite que nós nos permitamos comer uma e outra coisa. Então, não é sobre restrições, não é sobre imediatismo, porque isso é que é o maior tiro no pé das pessoas. É sobre mudança de mentalidade, é sobre começar a dar passos rumo a uma reeducação. Kídia, muito obrigado. Este é o podcast para abrir esta nova sessão dos podcasts com chave de ouro. Não podia ser melhor, senão alguém que traz uma bagagem de 6 anos que sustentou uma mudança que aconteceu em 2018. Permita-me parabenizar-te, porque isso é fruto não do coach. O coach é um veículo, mas é como eu digo, né? Tu tens um carro parado, se não fores ligar a ignição, ele não vai para lado nenhum. Então, isso é fruto da tua mudança de mentalidade, de teres te permitido dar-te mais uma chance para fazer diferente por ti. E hoje estás aqui, és um motivo de orgulho, estás aqui a transmitir a tua experiência, que eu tenho certeza que aquela pessoa que está ali em casa, quando ouvir esta conversa, dizer, poxa, se ela conseguiu, eu também posso. Olha, muito obrigado, espero termos mais conversas destas e desejo-te que continues, sempre que precisares, estou à disposição para esclarecer para qualquer coisa, ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Para mim foi uma honra poder abrir esta segunda sessão, não é? De podcast do Ivan, e muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Foi mais uma história de uma pessoa real motivando pessoas reais. Aguardem-nos para o próximo episódio, que vai acontecer em breve. Uma realização Fortis Filmes.